Olá, este é o podcast Perícia Federal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui vocês já sabem, ciência e justiça estão sempre em evidência. E o assunto deste episódio são as perícias contábeis e econômicas. E para falar do tema, a gente recebe o perito criminal federal Clênio Bellucco e o perito criminal federal Enelson Candeia. Eu agradeço aqui a participação de vocês e jogo para vocês. Queria que vocês pudessem se apresentar um pouquinho. Clênio, por favor. Ok. Bom, eu entrei na Polícia Federal em 1988, ainda como agente de polícia. Trabalhei durante 8 anos ali no estado de São Paulo, depois fui trabalhar na academia de polícia. E em 1996, eu entrei como perito criminal federal, né? Era um concurso ali de 94, eu entrei em 96, atuando na superintendência do Distrito Federal, normalmente com clínica geral, ou seja, fazendo local de crime, todo tipo de laudo que se faz na superintendência. Em 2002 é que eu passei para o INC, fui removido para o INC justamente para assumir, né, a chefia do SEPCONT, que é o Serviço de Perícias Contábeis e Econômicas do INC. Mais alguns anos eu fui para a divisão de perícias e depois assumi a direção do INC em 2006. Né? Fiquei durante 6 anos como diretor do INC, substituindo inclusive a diretoria técnico-científica durante algum período. A minha formação é Ciências Econômicas, eu tenho uma pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior e tenho um mestrado em Administração Pública. Enelson. Olá, bom dia. Bom, meu nome é Enelson Candeia, sou perito criminal da Polícia Federal desde 2006. Ingressei na polícia como agente de Polícia Federal, posteriormente tomei posse como perito criminal federal. Após tomar posse, fui lotado em Cuiabá, né, Mato Grosso, onde trabalhei por mais de 3 anos. Posteriormente, fui removido para assumir a chefia da Unidade Técnico-Científica em Sinop. E de Sinop, em 2012, fui removido para o Instituto Nacional de Criminalística, para o SEPCONT, né, o Serviço de Perícias Contábeis e Econômicas, onde permaneço até hoje, sendo inclusive o atual chefe do serviço. A minha formação é em Ciências Contábeis, tenho um MBA em Gestão Financeira, uma pós-graduação em Auditoria e Perícia e um mestrado em Economia pela Universidade de Brasília. Então, pessoal, vamos começar aqui nosso bate-papo. Os dois são cientistas, né? Um formado em Ciências Econômicas e outro em Ciências Contábeis, né? A perícia contábil e econômica, uma ciência. Eu queria que vocês falassem pra gente qual a importância dela para a promoção da justiça. Bom, quando a gente trata de perícia, a gente utiliza os conhecimentos das ciências na busca ou nos exames das evidências de um determinado crime. Tanto para que a gente possa definir a materialidade do crime, quanto também identificar o autor, em alguns casos até mesmo a dinâmica. Né? Então, a gente precisa desses conhecimentos, né, nas mais diversas ciências, no caso específico aqui, as ciências econômicas e contábeis, especialmente nos crimes que envolvem recursos, envolvem patrimônio e outras questões relacionadas às finanças. Quando nós falamos de, por exemplo, desvio de recursos públicos, né, o autor desse crime, ele sempre tem um propósito de preservar aquele produto, né, que foi desviado. E para que ele consiga fazer isso, ele vai utilizar alguns procedimentos, né? Ele vai utilizar algumas técnicas de ocultação de recursos, ele vai utilizar posteriormente técnicas de integração desse recurso ao patrimônio dele. Então, o nosso desafio, o desafio do perito formado em ciências contábeis e em ciências econômicas, é fazer esse mapeamento. Quais foram as técnicas de ocultação? Quais foram os procedimentos, né? Ele utilizou empresas de fachada, utilizou empresas reais, fez mescla desses valores na economia real, posteriormente realizou algumas transações e obteve um lucro, né, dessas transações comerciais e com isso ele integralizou isso de forma lícita ao patrimônio dele. Então o nosso grande desafio é exatamente detalhar esse caminho que foi seguido, né, pelos recursos
e todos os procedimentos que foram ali idealizados pelo autor do crime. E colocar isso sob a forma de laudo, né? Materializando esses elementos para que o delegado possa fazer a representação, o Ministério Público possa oferecer uma denúncia e o juiz possa absolver ou condenar esse indivíduo que está sendo investigado. O Bellucco colocou ali no comecinho da fala dele, que iniciou fazendo perícias em clínica geral, né? Mas quando a gente pensa em perícia, no fim das contas, o pessoal quer saber para onde foi o dinheiro, né? Que eu acho que isso que é o desafio de vocês aí, materializar esse crime de corrupção, essa fraude, como que se chega lá ou como que esse dinheiro vai ser devolvido à sociedade. O que é tão difícil? O que é a dificuldade de vocês nisso aí? É esmiuçar, é chegar nesse caminho? O que vocês podem contar um pouquinho do trabalho de vocês aí, de vasculhar e tentar entender, rastrear o dinheiro, para onde foi isso aí? Bom, aí tem diversos crimes que podem ser utilizados nessa área financeira, né? Mas se a gente pegar ali assim, um dos obstáculos, por exemplo, são os sigilos. Então, nós temos sigilo fiscal, sigilo bancário, em que, via de regra, pela legislação, é necessário que se quebre esse sigilo, né, que se afaste o sigilo, para que os peritos possam ter acesso a essa gama de informações, quer seja da Receita Federal, né, relacionado aos dados do imposto de renda, dos dados fiscais, ou mesmo bancários. E aí vem contas bancárias, aplicações. Hoje nós já estamos numa evolução aí também para Bitcoin, para criptomoedas, né, em que o rastreio já tem uma certa dificuldade, mas o objetivo do perito é justamente rastrear isso, né? Então, olha, o dinheiro foi creditado na conta, se foi creditado, para onde é que ele foi depois, de onde é que ele veio. Então, toda essa análise ali, e não só isso, mas todo o contexto ali assim, de patrimônio do investigado. Olha, se ele tinha um patrimônio em determinado momento, ele assumiu uma função pública, daqui a pouco ele passa a ter um patrimônio muito superior ao que ele poderia ter com aquilo que ele recebeu no período. Então, são análises ali econômicas e contábeis que precisam ser feitas para que a gente possa concluir, né, se houve ali assim, um acréscimo de patrimônio a descoberto, né, que não tem uma justificativa, e de onde é que proveio esses recursos para que esse patrimônio seja construído. Nelson, o próprio Bellucco falou sobre a evolução, né? Hoje vocês já lidam até com bitcoins, eu acredito que depois dos bitcoins já deve estar aparecendo até coisas novas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução da perícia, dessa área da contábil econômica. Como é que era no início? Acredito que no início eu lidava muito com papel, hoje nós já temos a tecnologia e já avançando para a inteligência artificial. Como é que vocês estão se adaptando a isso? Porque a realidade é que a ciência evolui e o crime também evolui, e eu acredito que vocês precisam evoluir junto com eles para poder justamente materializar esses crimes. Ótima pergunta essa. E desafiadora ao mesmo tempo, né? Bom, em 2006, quando eu ingressei na Polícia Federal, por exemplo, a tônica era você fazer uma análise documental física, né? Ou seja, você analisava ainda extratos bancários físicos. Lá em 2006, com o mensalão, alguns colegas peritos da Polícia Federal, no âmbito ali do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral da República, idealizaram e tiveram a ideia de criar o quê? O SIMBA, né? Então, essa ideia ela foi encampada pela PGR e estabeleceu-se ali o marco, né, do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, né, que é o SIMBA. E por meio desse sistema, hoje, todo o afastamento de sigilo bancário, desde 2008, 2009, ele vem por meio eletrônico. E o Brasil é o único país que possui um sistema integrado que se comunica ali com as instituições financeiras para poder receber essas informações. E isso garante integridade e celeridade para o nosso trabalho. Então, foi um divisor de águas, eu diria. Evoluindo, nós temos aí, existem diversas técnicas que são empregadas, diversos procedimentos que são empregados pelos operadores financeiros, né, pelos fraudadores, para poder fazer com que esse recurso, o recurso proveniente de atividades ilícitas, ele seja incorporado aí ao sistema financeiro nacional, por exemplo, né? Então, nós temos aí técnicas de mescla, de estratificação, né, pulverização de inúmeros depósitos em conta. E isso exige uma enorme capacidade de processamento de dados para você poder identificar essas atividades, essas
essas operações, né, que são operações que fogem ao habitual. Mas hoje, quando nós falamos um pouco de desafios da perícia financeira e econômica, obviamente que nós temos situações como criptomoedas, né? Existem softwares hoje que fazem esse rastreamento. Toda criptomoeda ela é rastreável, né? Então isso tem que ficar muito claro. É possível você rastrear esses ativos virtuais, bloqueá-los em algumas situações, quando são movimentadas por meio de exchange, né? E, de um modo geral, o nosso trabalho, né, internamente, ele envolve também o desenvolvimento de algumas ferramentas que nos possibilitem ali, sempre tentar identificar novas tipologias de lavagem de dinheiro, por exemplo, para que nós possamos também elaborar um laudo e materializar aquelas ações que são, digamos, serão novas criações, né, novas tipologias que vão surgindo. E eu acho que o nosso grande desafio é esse, né? É a gente tentar sempre ter um ferramental que possa fazer frente ali às inovações do mundo do crime, dos criminosos. Está um passo à frente, seria por aí, né? Só para complementar, Exato. eu sou de uma época um pouquinho até mais antiga ali do que o Enelson, e eu lembro ainda quando eu era agente, nós tivemos um caso bem relevante que depois redundou na CPI dos anões, em que eram milhares de dados que vinham em forma de papel, de extratos bancários, em que depois a gente tinha que digitar isso, né, em planilhas na época. Os cheques, né, que eram a forma de pagamento mais comum na época, vinham microfilmados, então você tinha que fazer a transcrição, a digitação de todo esse material. Imagine a qualidade de antigamente, né? A Exatamente. qualidade de imagem. Imagem, o número de falhas, de erros de digitação, então era muito difícil naquela época. Hoje, como o Nelson falou, a gente está bem à frente com o SIMBA, né, que é o Sistema de Movimentação Bancária, que vem tudo de forma eletrônica. Né, diferentemente, até eu pego o caso Banestado, que eu também trabalhei, 2004, 2005, em que os dados dos extratos americanos, eles vinham de forma totalmente desestruturadas. Né? Não é como os extratos aqui que vem campo por campo direitinho, ele vinha em formato de texto, então você tinha que abstrair informações ali assim, e era muito mais difícil do que a gente tem hoje. E hoje a gente tem visto aí inteligência artificial, tem algumas ferramentas e alguns softwares que ajudam aí nessa detecção de fraudes, por exemplo, até predição de algumas coisas que podem acontecer no futuro, de acordo com os dados e estatísticas que você tem hoje. Nelson citou a questão da lavagem de dinheiro. Tem algum caso super curioso, assim, que vocês falaram, gente, não é possível que a pessoa está fazendo lavagem de dinheiro dessa forma, que vocês podem compartilhar aí com a gente? Não, são diversos casos. A gente às vezes não pode citar o nome das pessoas, claro. Até porque tem casos que estão em andamento, mas no próprio INC, enquanto eu estava lá, lembrando que agora eu já estou aposentado, esqueci de falar no início, mas nós tivemos dois casos... Ele é muito jovem, não parece, gente. Nós tivemos dois casos da Lava Jato e que tinham um foro privilegiado, né? Foi no caso do Nelson Meura, que era um deputado federal, e também do Fernando Collor, que até então era senador. Foram dois casos de parlamentares com foro privilegiado, que tiveram os laudos feitos ali pelo INC e que redundaram em condenações. Né? O Nelson Meura foi condenado um pouco antes, né? Foi inclusive preso, e o Fernando Collor teve ali uma condenação recente, inclusive na sentença do ministro relator, ministro Fachin, ele citou o laudo e citou as constatações, né, as evidências, né, foram que acabou levando à condenação do Fernando Collor. Bom, trabalhei em alguns, né? Na verdade, diversos casos, alguns curiosos, mais interessantes, né, em razão da sofisticação dos esquemas que foram utilizados para poder lavar dinheiro, né? Posso citar, por exemplo, quando eu tomei posse em Cuiabá, já havia sido deflagrada uma primeira fase de uma operação que ficou conhecida como Arca de Noé, que era do Arcanjo Ribeiro, né, conhecido como comendador. Por quê? Porque ele recebeu esse título do estado ali de Mato Grosso. Ele era um policial civil, criou uma rede ali de exploração de jogos de azar,
Posteriormente, ele migrou para a exploração de factories, né? Factories essas que não exerciam sua atividade regular, mas sim existiam quase que uma função de uma instituição financeira, emprestando recursos para pessoas físicas e captando recursos de pessoas físicas, que era proibido pela legislação. Esse produto desse crime, ele, por meio de dólar cabo, ele transferiu para o Uruguai. Do Uruguai, ele adquiriu imóveis nos Estados Unidos. Então, ele usou alguns procedimentos ali para poder cometer alguns crimes, ali, alguns ilícitos de evasão de divisa na época, né? Posteriormente, ele repatriava esses valores, simulando operações de contratação de crédito com instituições estrangeiras, por exemplo, no Uruguai. Então, ele possuía lá alguns milhões de dólares no Uruguai, dava esses milhões de dólares em garantia e simulava um retorno de empréstimo para o Brasil, para as suas empresas. Era uma forma dele se recapitalizar. E, mais recentemente, podemos citar, por exemplo, a Zelotes, né? A Zelotes foi uma operação capitaneada aqui pela SR de Brasília, né? SRDF, onde investigou-se ali alguns esquemas de fraude envolvendo conselheiros que atuavam no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, o CARF. Então, você tinha uma composição onde você tinha 3 conselheiros representando os contribuintes e 3 conselheiros representando ali o Estado brasileiro, a Fazenda, né, Fazenda Nacional, ali, a Receita Federal. E sempre que havia um empate, havia o que eles chamam de voto de qualidade, ou seja, o empate ele sempre favorecia o Estado, né, a União. Para que houvesse a fraude, os conselheiros eles tinham que cooptar um representante da fazenda, ou, pelo mérito, convencê-lo que aquela atividade, né, que aquela causa que estava sendo patrocinada ali pelo contribuinte, era de fato a correta. Só que muitas vezes o que acontecia era exatamente o contrário, né? Você tinha cooptação de um agente público por meio de um pagamento de propina. E esses conselheiros aqui dos contribuintes, eles criaram algumas empresas de consultoria para poder oferecer essas facilidades para empresas que tinham alguns casos ali sendo julgados, né, correndo ali no CARF. E daí resultou essa operação. A operação ela buscou materializar ali mais de 22 bilhões, né, em reduções de crédito tributário ou anulação de crédito tributário, por meio de algum tipo de combinação de resultados ali entre esses conselheiros. Essa foi E o mais interessante dessa operação, um caso curioso, né, que o denunciante que deu início ali, que trouxe a informação para o delegado de polícia, ele se arrependeu, né? Ele fez a denúncia, posteriormente ele se arrependeu e quis retirar a denúncia. Só que uma vez que você denuncia, que você apresenta ali provas de um crime, não tem como você voltar atrás. Essa é uma curiosidade. A pessoa se arrepende. E falando ainda sobre essa parte de tecnologia, né? Hoje, com a inteligência artificial, muitas pessoas falam que algumas profissões, por exemplo, vão acabar por conta da inteligência artificial. E eu acho que é importante a gente reforçar que, apesar de vocês falarem que utilizam ferramentas tecnológicas para realizar as perícias, é muito importante a mão de obra física, né? O perito, a cabeça do perito. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Não tem essa substituição, né? É necessário o entendimento de vocês para que essas perícias sejam realizadas, até porque vocês estão em constante evolução e treinamentos para que essas perícias melhorem cada vez mais. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, interessante. É um desafio, né? Sempre é um desafio. Você sempre está posicionado quando nós pensamos em fraude, né? Quais seriam as barreiras que poderiam conter uma fraude, né? A fraude ela tem origem no próprio intelecto humano, na maldade humana, na criatividade humana. Quais são os limites da criatividade humana? Existem limites? Talvez não, né? Muitos vão dizer que não existem limites. Ora, se não existe limite para o indivíduo que está ali criando um evento fraudulento, está criando um esquema Ponzi,
criando uma pirâmide financeira para poder enganar milhares de pessoas e desviar ali milhões, bilhões de recursos. Como combater isso? Nós precisamos combater isso também com o intelecto, né? Com a capacidade analítica de pessoas que conseguem identificar um procedimento que está sendo adotado ali, né? Um estratagema, alguns esquemas que estão sendo criados e poder caracterizá-los e combatê-los, né? Ora, isso aqui é um esquema Ponzi, é uma pirâmide financeira ou é uma operação legítima? Será que a máquina conseguiria fazer isso, mesmo com alguns insumos? Acredito que não. Em muitas situações, praticamente em todas elas, né, a intervenção humana, aquela capacidade analítica do perito, da pessoa com uma formação específica, ela sempre vai ser necessária. Não, só para complementar, eu acho que a gente até pode usar a inteligência artificial e outras tecnologias para o apoio pericial. Né? Então, especialmente em algumas atividades mais de rotina, algumas coisas, alguns procedimentos que possa ter intervenção de sistemas, ok, eu acho que isso é bastante interessante. Né? Como complemento e como forma de otimizar o trabalho do perito. Mas essa questão da constatação, da conclusão, como o Enelson bem disse, né? O limite da mente humana é difícil de você pegar e uma máquina hoje, ela prevê o que o criminoso está fazendo. Seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso até para evitar e não para apurar, como é o nosso caso, é o caso da perícia. Ou seja, depois que o crime já ocorreu, é que você entra para tentar identificar ali a materialidade do crime e também o autor. Eu estou pensando agora na realidade da Polícia Federal, que é o que a gente tem conversado, né? Quando a gente fala da formação de contabilidade, economia, que é a área 1, né? Que é a área 1, a de vocês. Vocês têm essa visão dentro dos estados, dentro das polícias dos estados, se é mais ou menos da mesma forma que tem essa atuação dos peritos? Vocês têm conhecimento disso aí? Bem, eu depois que eu me aposentei da PF, em 2016, em 2019 até 2021, eu atuei na Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça. E nesse período a gente teve uma interação muito grande com as perícias estaduais, até um pouco antes, e a gente percebe que no âmbito estadual isso é mais frágil ainda do que na PF. A PF a gente tem uma estrutura boa nessa área, nós temos mais de 200 peritos que atuam nesse tipo de perícia, mas o que eu vejo em alguns estados, nós temos alguns que estão um pouco mais à frente, mas tem estados, por exemplo, que sequer tem perito contador. E aí eu fico imaginando, nos crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de fraudes, quem faz as perícias? Estão fazendo as perícias? E se não estão fazendo as perícias, como é que está sendo instruído o inquérito policial, aquele processo? Talvez seja essa uma das razões pelos quais, em alguns estados, a corrupção não é adequadamente investigada e punida, né? Então, a reflexão que se faz. Qual é o nome da Polícia Federal? Talvez o Enelson, que está mais atualizado aqui, possa falar aí. Eu ia perguntar, porque o Enelson hoje é o chefe ali do Exatamente. serviço de contabilidade. E como que é a interlocução de vocês ali com o pessoal dos estados? Qual que é o seu olhar do que o Bellucco colocou aí? Bom, a nossa realidade, a realidade da perícia contábil e econômica na Polícia Federal, comparativamente aos estados, é totalmente diferente, né? Nós temos mais de 200 peritos que atuam na área. Nós temos muitas pessoas com mestrado, doutorado, especializações, né? Que você tem ali um conhecimento profundo sobre determinados temas. A nossa proposta do Instituto Nacional de Criminalística, do Serviço de Perícias Contábeis e Econômicas, é sempre difundir esse conhecimento, né, que é gerado internamente. Conhecimento esse que é gerado ali no dia a dia, nos desafios que são colocados para você poder materializar determinados tipos de ilícitos, né? Fazer um rastreamento de recurso, verificar se o patrimônio daquela pessoa física é compatível com os rendimentos que ela declara, né, à Receita Federal. Quais são os elementos eventuais que podem surgir ali para poder caracterizar, por exemplo, a existência de um patrimônio descoberto, quais são os ajustes que nós temos que realizar na vida
financeira dessa pessoa física, né, para poder refletir de forma muito fidedigna o real acréscimo de patrimônio que ele obteve, por exemplo, durante determinado ano. E nas nossas capacitações, nós sempre procuramos ali estender, convidar colegas das polícias, das perícias estaduais, justamente para que eles possam ter um pouco mais, conviver com essa casuística, né? Para que eles possam, muitas vezes, estruturar ali suas perícias estaduais, né? Levando um pouco mais de conhecimento, difundir ferramentas práticas, boas práticas e, acima de tudo, metodologia. Porque todo trabalho pericial, ele requer uma metodologia. Então, você tem que estar muito, muito seguro da metodologia que você adota, para que ela possa ser, inclusive, replicada, né? E possa ser objeto ali de confronto, né, pela parte que está sendo eventualmente ali objeto da perícia. E você falando um pouquinho da metodologia, como que é a relação de vocês com a universidade, nesse sentido de poder ter tempo para destrinchar essa metodologia e poder pesquisar sobre isso, né? Como que é a relação de vocês com a universidade em si, a academia? Bom, nós temos colegas que eles têm muita aptidão, né, e uma proximidade muito grande com a academia. Esses colegas desenvolvem pesquisas na parte de valoração econômica, por exemplo, valoração de empresas. Vou dar um exemplo. Digamos que determinada instituição financeira, um fundo de pensão, ele tem aprovado ali um projeto de financiamento, né, para uma entidade privada. Em muitas situações, essas aprovações, esses projetos são pautados por dados fictícios, né, de faturamento futuro, da própria composição do negócio. Por quê? Porque a proposta é você obter um recurso de um fundo de previdência privada, por exemplo, ou de servidores, e alocar isso no seu projeto. Muitas vezes, desse projeto, esse recurso é desviado em prejuízo ao fundo de pensão, que aconteceu, por exemplo, no Postales. Né? Postales praticamente faliu. Então, você precisa de uma metodologia. E alguns colegas, eles trabalham, né? Levam essa casuística, discutem essa casuística com a academia e trazem ali um feedback, né? Muitas vezes uma avaliação crítica de uma pessoa que está olhando de fora, um trabalho que está sendo realizado internamente. E você vai, de certa forma, ali, você vai dilapidando, né, aquele trabalho pericial. Vai aparando algumas arestas e aprimorando o resultado que é entregue sob a forma de laudo. Um caso prático dessa relação com as universidades foi um mestrado que foi feito recentemente, no qual o próprio Nelson foi o aluno, então foi uma parceria ali com a Senasp, na época eu estava lá ainda, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a Senad, a Secretaria Nacional Antidrogas, e a Universidade de Brasília. Então, esse mestrado foi justamente para perícia, tanto criminal federal, quanto também para as perícias estaduais. Então, foi um mestrado voltado para essa área, e ali você discute metodologias que podem ser aplicáveis na perícia criminal, discutindo ali com o meio acadêmico, e nesse caso específico ali da UNB. Vocês, a perícia contábil e econômica lida com esses crimes financeiros que, claro, nós sabemos, envolve aí uns bons milhões, bilhões de reais, até dólares e outras moedas, né? Eu queria que vocês falassem como é que vocês lidam com a pressão e a sensibilidade dessas informações, né? Como vocês mesmos falaram, muitos desses dados são sigilosos. Então, como que vocês lidam no dia a dia com a pressão e com essas informações, assim? Olha, a gente já teve casos bem relevantes. Eu lembro na época do Mensalão, né, um caso nacional. Então, diversos laudos foram feitos ali pelo Instituto Nacional de Criminalística, né, pelos nossos peritos ali. Eu estava nessa época. E assim, havia uma pressão, vamos dizer assim, até mesmo da sociedade para os resultados, né? E, obviamente, que no âmbito do Instituto há uma blindagem ali. Ou seja, os peritos ele têm autonomia e independência para poder fazer os seus laudos de acordo com a sua consciência e de acordo com o que ele encontra de evidências para poder
concluir os seus laudos, né? Então, a gente sempre foi muito tranquilo nesse aspecto. Os peritos têm total autonomia para poder fazer independência, né? Então, essa pressão ela pode chegar pela mídia e tal, mas ela não chega até os peritos, pelo menos no âmbito da Polícia Federal. A gente vê isso. Nos estados, a gente sabe que tem alguma pressão, a gente vê que alguns institutos, alguns próprios peritos são muito mais próximo ali assim de quem está investigando e tal. Então, há uma dificuldade maior, pelo que a gente sabe. É interessante. Bom, toda vez que existe uma requisição, né, de elaboração de laudo pericial, a partir do momento que aquele material, aquela requisição, ela é atribuída a um perito, o caso passa a ser do perito. Então, você não tem ali uma colaboração entre investigação e perícia. Você tem ali o perito atuando sobre a materialidade que foi apresentada, sobre os documentos que foram disponibilizados para exame. E a formação da opinião ela é uma formação de opinião técnica, né? Em função do que os documentos estão falando para o perito, né? Quais são as informações que ele está extraindo daqueles documentos. Se ele conseguir estabelecer uma dinâmica, rastrear recursos, né? Identificar ali uma metodologia, né? Uma tipologia, ele vai colocar todas essas conclusões sob a forma de laudo, né? Então, assim, eu, pelo menos, eu nunca, em 17 anos de perícia criminal, eu nunca me vi numa situação de pressão, por exemplo, né? de solicitação de algum tipo de ajuste, algum tipo de conclusão refinada. Não, a conclusão ela é sempre do perito. Ela é sempre pessoal e técnica. Agora, uma curiosidade minha como jornalista. Se vocês puderem falar ou não, ok. Mas qual é a perícia que vocês fizeram, que vocês lidaram com o maior número de dinheiro, por exemplo? Existe vocês podem contar assim mais ou menos quanto que foi? Só pra gente... Uma curiosidade minha mesmo. Olha, o caso que eu participei foi o caso Banestado, né? Ali por volta de 2004, 2005, que a cifra investigada foi em torno de 24 bilhões de dólares, né? Obviamente, nem uma parte desse recurso era irregular, ilegal, de remessas de recursos para o exterior, envolvendo contas ali no Banestado, no antigo Banestado, né, e uma agência do Banestado em Nova York. Então, o repasse era feito, em sua maioria, por doleiros, né? Então, para mim, foi o caso maior. Eu não sei como é que está o patamar hoje da Lava Jato, que foi em valores bastante expressivos, talvez até superem essa casa aí, dos 24 bilhões de dólares. Mas para mim foi um caso bastante relevante, muitas informações, dados provenientes do exterior, né, como eu falei, não estão apenas valores movimentados aqui no Brasil. Então foi um valor bastante relevante. Bom, quando a gente fala de valores, né, nós temos os valores que estão sendo investigados ali na investigação, no inquérito, né? Por exemplo, na Zelotes estão investigando ali possíveis ajustes em prejuízo da União da ordem de 22, 24 bilhões. Agora, uma curiosidade que normalmente o leigo ele não atenta muito para isso é a seguinte: normalmente quando você ouve a mídia falar, fulano, a justiça decretou o bloqueio de 2 bilhões, 3 milhões, 5 milhões de determinado investigado. É o bloqueio, isso não significa que aquele valor existe, né? Muitas vezes a justiça ela vai, por meio ali do seu esbaju, tentar fazer o bloqueio daqueles recursos, só que aquela pessoa que está envolvida no ato ilícito, ela utilizou interpostas pessoas, ela utilizou laranjas, empresas laranjas, que eventualmente podem não ter sido identificadas no âmbito da investigação. Interessante. E com isso ela não vai conseguir bloquear nada, né? Então, daí a importância de você fazer todo esse trabalho investigativo, técnico, pericial, para tentar identificar o destino dos valores que foram desviados. Quais foram? Houve compras de bens em nome de terceiros, de laranjas, de pessoas jurídicas, de offshore. Então, toda essa dinâmica ela tem que ser estabelecida para que você consiga, no momento do bloqueio, no momento da decisão de medidas constritivas, né, busca e apreensão, bloqueio de bens, você consiga mais efetividade nessa operação.
O Gustavo falou do montante de que deixou vocês ali surpresos ou possivelmente embasbacados com aquilo. Mas o que vocês já trabalharam também que voltou para a sociedade? Que por meio do trabalho de vocês, a sociedade pôde recuperar ali alguma coisa do que foi levado, assim? Tem algum caso que vocês... Olha, é interessante que todo o trabalho nosso tem um retorno imediato para a sociedade, né? Isso eu falo trabalho nosso, trabalho investigativo, né? Delegado, agente, escrivão, policial federal. Policial federal de um modo geral e perito criminal federal. Porque a partir do momento que você deflagra uma operação e existe ali uma produção de um laudo, por exemplo, você já estanca aquela sangria, aquela atividade criminosa que está acontecendo. Só isso já existe um benefício para a sociedade, né? De imediato, o benefício é imediato. Você está tendo um desvio, por exemplo, na área de saúde, da ordem de, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos trazer um exemplo recente que foi da CPI da pandemia, né? Onde ia se assinar um contrato, acabou não assinando esse contrato, pretendiam vender ali vacinas que não existiam e não foram, e por meio de algumas denúncias esses contratos acabaram não sendo assinados, ou seja, já houve um benefício imediato para a sociedade. Agora, em termos de operações assim que houve assim, um benefício imediato, eu diria que ações de trabalhos que envolvem principalmente desvio de recursos estaduais, mas de recursos federais que vão para os estados para serem aplicados, por exemplo, em aquisição de medicamentos de alto custo, como aconteceu em Goiânia. Esse é um caso que envolveu ali alguns milhões, de 100 milhões, 200 milhões de reais. O próprio caso Banestado, após a operação, centenas de empresários que tinham seus nomes citados ali assim, foram até a Receita Federal e fizeram acordos para poder pagar os débitos que não tinham sido declarados até então. Na época foi contabilizado mais de R$1 bilhão em créditos tributários que esses empresários se prontificaram a pagar, só por terem sido citados ou terem um nome ali assim em transações do caso Banestado. Eu acho que é bem o que o Nelson falou, né? O trabalho da perícia, por si só, já é um retorno ali para a sociedade, principalmente nessa área de vocês, que é para trazer de volta ali o recurso ou estancar, né? Aquele recurso que está indo para o lugar errado. Já que a gente está falando de dinheiro, né, de montante, eu vou fazer uma pergunta de $1 milhão para vocês. Tá? Existe crime perfeito? Eu diria que não, né? A gente pegar ali, por exemplo, até queria citar isso, né? O Código de Processo Penal diz que todo crime que deixar vestígios é imprescindível o exame de corpo de delito, ou seja, a perícia. Não podemos supri-lo a confissão do acusado. Ou seja, e tem um princípio ali, né, de local, ou seja, todo crime deixa uma marca. No caso que nós estamos tratando aqui, são crimes financeiros, ou seja, o rastro do dinheiro. Então, é um extrato bancário, é um crédito na conta, é um Bitcoin ali que está sendo tramitado. Tudo isso deixa, de certa forma, rastro. Às vezes o rastro não é físico, como sangue num local de crime, mas ele é digital. Antigamente era papel, né? Então nós temos ali os diários, os balancetes em meio físico, extratos bancários em papel, cheque, né? Hoje são eletrônicos, mas não deixam de ser vestígios e evidências que precisam ser analisados por peritos. O artigo 158 do Código de Processo diz isso, né? O exame de corpo de delito tem que ser feito por peritos. E eu entendo que todo crime deixa vestígio. A gente só precisa encontrá-lo, analisá-lo e revelá-lo para que isso possa ser um subsídio para o julgador. Eu acompanho o relator. Eu concordo com o Bellucco. Mesmo quando nós pensamos num ambiente virtual, por exemplo, criptomoedas, em algum momento, né, o possuidor daquela chave privada que vai permitir movimentar aqueles recursos, ele vai ter uma necessidade de transformar aquele recurso, aquele ativo virtual, em um ativo físico. Ele vai comprar um carro, ele vai comprar uma casa. E aí vem a pergunta, qual a origem desse recurso? Essa casa que ele adquiriu de 10 milhões de reais ou 10 milhões de dólares é compatível com os rendimentos dele? E nesse momento entra a perícia para poder avaliar essa compatibilidade, para saber se o rendimento declarado é compatível com o acréscimo patrimonial que ele obteve, né, em determinado período de tempo.
Então, não existe crime perfeito, até porque o criminoso, no primeiro momento, ele adota todas as cautelas possíveis. Mas com o passar do tempo, ele vai se tornando mais flexível. Vai desleixando, né? Exatamente. E com isso ele acaba deixando ali mais vestígios do crime que ele está cometendo. Bom, eu agradeço imensamente a participação de vocês no nosso episódio para falar sobre esse tema. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. E esse foi o nosso episódio, mais um episódio do nosso podcast Perícia Federal. Desejamos a todos um ótimo episódio. Escutem, curtam as nossas redes sociais, não deixem de seguir o nosso canal no YouTube e também todas as plataformas de áudio, tá, pessoal? Então, curtem, compartilhem, mandem para os familiares, amigos e siga-nos no seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado por vocês, até a próxima, abraço. Se você se interessa por ciência e perícia criminal, não deixe de ouvir também o podcast Justiça pela Ciência, uma realização da Fundação Justiça pela Ciência. Até o próximo episódio. Eu sou Daniele Ramos, o meu colega Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista. Tchau, tchau, pessoal.